Existe uma estratégia que pode te ajudar a se tornar uma pessoa melhor antes do próximo ano começar e inclui só 2 objetos que são um caderno e uma caneta. E eu não tô exagerando, eu realmente acho que esse caderno, inclusive, tem me tornado uma pessoa melhor. Mas obviamente que eu fui muito inspirada pela quantidade de conteúdos que se fala sobre journaling, bullet journal e coisas nesse sentido. Só que eu sou uma pessoa que já funciona muito bem em relação à lista de tarefas. E nunca vi muito sentido de ter um bullet journal. Bom, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. E as pessoas geralmente usam eles como ferramentas de produtividade. Então, assim, pra mim nunca funcionou muito bem fazer uma listinha de coisas que eu vou fazer no dia. Eu já tinha tentado, inclusive, no início desse ano, usar essa agenda aqui, que ela é linda. As cores são lindas e eu customizei com adesivos do fundo. Comecei o ano, tentei me organizar de certa forma, mas nunca consegui muito determinar a lista de tarefas para cada dia. Sempre achava que ficava muito repetitivo, anotava muito mais a minha rotina, muito menos os compromissos, e tudo isso eu tenho no meu Google Agenda, que é muito mais acessível do que um caderno desse tamanho. Ainda acho ele lindo e ainda uso ele para várias coisas, mas não necessariamente para tarefas. Só que eu decidi que eu não vou fazer isso que eu tava pensando em fazer para me tornar uma pessoa melhor nesse caderno, porque ele tem esse layout. Ele realmente é dividido por dias e horários. Ele é bem para você anotar a sua rotina mesmo. Funcionou para mim por um tempo, mas infelizmente agora não funciona mais. Mas o que eu comecei a fazer foi, peguei um caderno que é bem menor, ele veio, eu botei esse adesivo engraçadinho, ele veio todo nessa cor, craft mesmo, que ele é feito pra você personalizar da forma como você quiser. E aqui atrás coloquei flores porque, enfim, gosto bastante delas. Qual era o meu propósito com isso? Me tornar uma pessoa melhor. Comecei a anotar coisas que aconteciam comigo durante os dias, as coisas que eu refletia, anotei sim algumas questões do dia a dia, então fiz um calendário, por exemplo, de novembro e anotei cada dia do mês e o dia da semana para acompanhar os eventos que aconteceriam ao longo do mês. Então tem aniversário de algumas pessoas da minha família, novembro também é aniversário da minha melhor amiga, tem alguns feriados que eu anotei aqui, tem um show que eu vou. Coloquei algumas metas aqui embaixo, bem pequenas, bem simples, mas eu gosto de colocar metas no mês e não metas necessariamente no dia. Pra mim fica bem mais fácil de me organizar. Comecei a fazer também um habit tracker, um acompanhamento dos meus hábitos, então coloquei alguns hábitos aqui e marco a bolinha cada dia que eu consigo fazer. Tô indo bem até. Acabei percebendo que os hábitos que eu coloquei aqui já estão bem inseridos na minha rotina, e aí já tenho ideias para o próximo mês dos hábitos que eu vou querer acompanhar, que talvez não sejam coisas que estejam tão dentro da minha rotina. Não sei se eu vou substituir um pelo outro ou se eu vou só acrescentar. Uma coisa que eu vi no canal do Pinho, que é uma pessoa que eu gosto muito, que ele fala bastante sobre minimalismo, vida simples, etc., foi esse rastreador de sono. Então, aqui tem de 1 a 10 horas de sono, de duração de sono, e aí cada bolinha significa como eu estava. Essa pretinha aqui em cima são horas de sono. Aqui eu fui dormir um pouco tarde, meu gato acorda muito cedo, ele me acordou. Então, o pretinho, que é esse que tá aqui em cima, é referente a horas de sono. Verde, aqui embaixo, é referente ao meu humor. E o azul aqui embaixo é referente ao meu nível de estresse. A gente pode perceber que no dia que eu dormi mal pela segunda noite consecutiva, o meu estresse deu uma aumentadinha, mas como a minha rotina é muito organizadinha também para redução do estresse, isso aqui não gerou um grande sofrimento. Mas é interessante. E aí aqui embaixo eu coloquei algumas informações das redes sociais, porque eu gosto de acompanhar quantos seguidores tem, como é que tá cada rede social. Depois eu coloquei uma página de gratidão do dia, e aí tem de cada dia aqui, e embaixo tem a gratidão do mês. Então no final do mês eu vou olhar para esse mês inteiro e fazer esse momento da gratidão. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de pensar nesses pontos da gratidão. Acho que é importante a gente conseguir parar uma vez por dia e pensar o que teve nesse dia que foi importante, que nos fez mais feliz, que fez com que a gente agradecesse por estar vivo, por estar bem. E aí, eu gostei muito, também vi essa sugestão no canal do Pinho, da memória do dia.
Às vezes a gente acaba passando o mês inteiro, o ano inteiro e não lembra exatamente como é que a gente usou o nosso tempo. Então, coloquei mais uma vez, né, a lista do mês inteiro e em cada dia eu coloco pelo menos uma coisa que eu fiz naquele dia. Acaba tendo bastante correlação com a minha meta de jamais viver em vão. Tenho isso como um mantra quase. E aí coloquei também tarefas pessoais e tarefas profissionais, vou acompanhando todas elas ao longo do mês. Não coloquei data, mas coloquei que são tarefas que eu gostaria de acompanhar. E aí começa o momento em que a gente se torna uma pessoa melhor. Porque em cada dia eu coloquei a data, o dia da semana, o dia do ano, que é, por exemplo, o dia 305, foi o dia 1º de novembro. E eu faço um pequeno resumo daquilo que aconteceu naquele dia, o que foi bom, o que talvez não tenha sido muito bom, algumas metas, algumas coisas que eu tô pensando, pontos que eu preciso estudar, coisas que eu quero falar. Eu consigo dar uma refletida sobre a vida. Eu consigo pensar em quais são as coisas que são importantes pra mim, eu consigo pensar em quais são as coisas que eu preciso melhorar. Eu reflito sobre estar viva, eu reflito sobre o meu modo de viver. Essa parte eu não vou mostrar, é super pessoal. É uma forma da gente parar e olhar pra gente. O que eu fiz hoje que foi bom? O que eu quero valorizar mais na minha vida? Quais são os planos para os próximos passos? Não sei, em relação a finanças, por exemplo, eu andei pensando bastante sobre finanças. Como é que eu consigo me organizar para começar a separar uma quantia maior de dinheiro daqui pra frente? Para ter uma renda extra? Como é que eu consigo me organizar para alcançar mais pessoas nas redes sociais? Enfim, e registrar esses aprendizados e essas reflexões ao longo dos dias e ao longo dos meses, para que a gente possa viver intencionalmente, parar de viver no automático. Com certeza, esse bullet journal tem me ajudado. Na verdade, não é bem um bullet journal, né? Mas ele é um diário de autoconhecimento e tem me ajudado bastante nesse ponto de viver intencionalmente e jamais viver em vão. E aí, aqui no fundo, se eu abrir a última capa e virar de cabeça para baixo, eu tenho um espacinho para eu escrever tudo que passa pela minha cabeça, ideias e tudo mais, que é um lugar também que não se perde. Se eu for anotando aqui no meio, talvez eu perca isso de vista. Bom, essa é a minha sugestão para você. Comece a anotar suas reflexões sobre a vida, suas reflexões sobre os dias, saia do automático e comece a viver intencionalmente.